Olá, seja bem-vindo ao AES 500 Anos Cast, o podcast oficial do plano que está desenhando o futuro do Espírito Santo. Antes de começar, já aproveita para seguir este episódio, ativar as notificações e compartilhar com seus contatos. O Plano AES 500 Anos é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo em Ação, com apoio da Petrobras. Juntos, estão tornando realidade o Pacto de Desenvolvimento para o Espírito Santo. Eu sou Bruno Bubac, advogado, mestre em Direito, professor universitário. E hoje iniciamos reflexões sobre o Espírito Santo para os próximos 10 anos e conheceremos as propostas apresentadas no Plano ES 500. Hoje, nosso bate-papo é com Álvaro Duboc, secretário de Estado de Planejamento e Economia, e também com Nailson Dalla Bernardina, presidente do Espírito Santo em Ação. Muito obrigado por aceitarem o convite e sejam muito bem-vindos ao ES 500 Anos Cast. Olá, Bruno. Alegria estar aqui com você para a gente debater esse importante passo de planejamento do Estado do Espírito Santo para os próximos anos. É uma enorme satisfação estar aqui, Bruno, Álvaro, para que a gente possa estar dialogando sobre esse plano tão importante para o Estado do Espírito Santo, que teve o envolvimento de tantas pessoas. Vamos lá. Esse projeto ele visa o desenvolvimento do nosso Estado para os próximos 10 anos. É a terceira versão do plano. Tivemos o 2025, depois o 2030. Mas o que é exatamente o plano ES 500 anos? O Espírito Santo ele tem no seu DNA internalizado a cultura de planejamento e gestão fiscal. Isso tem permitido o Espírito Santo avançar significativamente em várias agendas, na educação, na saúde, na segurança, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, no ambiente de negócio. Isso tem despertado no Brasil o que o Espírito Santo vem fazendo. E planejar é exatamente a gente conseguir construir esse caminho, né, esse mapa de navegação que vai nos colocar de 2025, o momento que nós estamos agora, até 2035. Então, o plano é exatamente isso, dialogar com a sociedade para entender quais são as oportunidades e desafios que estão colocados para o Espírito Santo nos próximos 10 anos. Perfeito. O ES 500, né, ele está sendo chamado de Pacto de Futuro. Aí, Nailson, eu te pergunto, que tipo de futuro o Estado está tentando construir com esse planejamento? Bom, o Estado já tem, né, nos últimos anos, evoluções. A gente conseguiu fazer uma reconexão institucional em todo o Estado, todos os setores, setor público, a iniciativa privada. E quando a gente olha para o futuro, a gente espera continuar avançando no ambiente de negócios, para que a gente possa ser um local seguro e previsível de receber investimentos, mas também aumentar a qualidade de vida das pessoas. Então, tornar o Espírito Santo, além de um local para se investir, também para se viver. Temos muitas conquistas, mas temos muitos desafios. Novos desafios que foram muito discutidos dentro desse ciclo de planejamento, onde tecnologias emergentes e outras frentes do nosso novo tempo estão se apresentando. Então, para que a gente continue competitivo, a gente vai ter que atacar esses desafios de forma coletiva, sonhando com o Espírito Santo cada vez melhor. Esses desafios, inclusive, envolvem questões muito complexas, né? A sociedade está se mudando de forma muito rápida. E aí, Álvaro, eu gostaria que você explanasse um pouco como que esse planejamento lida, né, com temas tão atuais e complexos como inteligência artificial, mudanças climáticas, transição energética. Bruno, você traz questões bastante relevantes, né? Porque planejar o desenvolvimento do Espírito Santo nos próximos 10 anos pressupõe que a gente também compreenda o contexto global. Essas questões que você pontuou são questões globais. De que forma as questões globais, como as mudanças climáticas, como as novas tecnologias, a inteligência artificial, elas vão afetar o ambiente regional, o ambiente local, e de que forma nós vamos nos preparar para poder enfrentar esses desafios. Quando nós elaboramos o 2030, renovamos a visão de longo prazo do Espírito Santo em 2013 e apresentamos o ES 2030, essas questões eram questões
que foram discutidas efetivamente pela sociedade que ajudou a construir o plano, mas não estavam tão visíveis. 2012, por exemplo, nós estamos falando aí, 2013, né, nós estamos falando de 12 anos atrás, não existia Uber ainda no Brasil, né, o transporte individual era feito através de táxi, né, então, quanto isso mudou de lá para cá. Então, enxergar como a inteligência artificial agora vai impactar a vida das pessoas é fundamental para que a gente possa se preparar. E aí nós estamos falando dos processos produtivos, mas estamos falando também no acesso das pessoas a essas tecnologias, nós estamos falando de que forma isso vai impactar também a formação, a educação. Então, esses foram temas bastante discutidos nas oficinas de trabalho. Fizemos oficinas específicas para discutir mudanças climáticas, para discutir a formação, para discutir inteligência artificial, discutir novas tecnologias e discutir de que forma isso impacta o dia a dia da vida das pessoas. Agora, é importante registrar, Bruno, que todo esse conteúdo do plano que nós estamos entregando para a sociedade agora no dia 3 de julho, isso não é um documento fechado, estático. Na verdade, o plano é um movimento permanente, onde ele será atualizado de acordo com que a percepção da sociedade e a contribuição que a sociedade vai dar para que a gente possa estar cada vez mais pavimentando esse mapa de navegação do Espírito Santo até 2035. Álvaro, você citou a realização de oficinas. Eu gostaria de entender mais como que foi o processo de escuta da sociedade, né? De que forma a população efetivamente participou da construção do AS500. Olha, foram 44 oficinas, né? Fizemos 10 oficinas regionais, até para que a gente pudesse entender os desafios dos arranjos produtivos locais. Então, o Espírito Santo está dividido em 10 regiões administrativas. Então, nós realizamos uma oficina em cada uma dessas regiões para entender os desafios locais dos municípios que compõem cada uma dessas micro-regiões. Mas também fizemos oficinas temáticas, onde nós discutimos questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à segurança, questões relacionadas ao processo de produção industrial, questões relacionadas à economia, às novas economias, a economia azul, a economia verde, mudanças climáticas. Então, ao todo, foram 44 reuniões, oficinas, com mais de 1.600 pessoas participando ativamente e contribuindo para a construção dessa visão de futuro do Espírito Santo. Então, esse processo é um processo que garante, além da participação da sociedade, garante que a gente tenha uma visão bastante ampla e transversal dos desafios, oportunidades e os caminhos que nós precisamos seguir nesse período. Excelente. Eu acompanhei o processo de desenvolvimento, né, do plano AS500 e se chegaram a 5 missões definidas para o Estado. Por que foram definidos esses temas para os próximos 10 anos? Vou usar minha colinha aqui, né? As missões têm outros termos mais específicos, mas estão linkadas a diversidade econômica, polo de competências, cuidado integral, sustentabilidade, ES ágil e inteligente. E como que foi a construção dessas missões, Nailson? Bom, a construção do ES 500 anos levou em consideração vários planejamentos já realizados, que estão vigentes aqui no Estado. A gente não começou do zero, como o secretário Álvaro já disse. Há uma cultura do planejamento no Estado do Espírito Santo. Essa é a terceira versão do plano de Estado, um plano maior. E durante essas oficinas foram vários pontos levantados. E para uma melhor organização, seguindo aí uma metodologia moderna, uma metodologia que comunica melhor com a sociedade, nós estabelecemos o trabalho através dessas 5 missões. Cada uma delas, que eu convido a todos para que conheçam em detalhes, né, mas cada uma delas tem o seu objetivo e o escopo é voltado muito para o olhar do cidadão, para o olhar das corporações, das empresas de todos os portes. E aí, passando rapidamente sobre cada uma dessas missões, de forma muito rápida, mas para poder trazer o contexto, como por exemplo, na diversificação econômica, a gente respeita
e parabeniza todos os avanços já realizados nas várias cadeias produtivas do Estado, desde o agronegócio, setor siderúrgico, setor de celulose, enfim, todos os empreendimentos, mas entendendo que o Espírito Santo tem novos desafios, com a própria reforma tributária, então de trazer novas pautas, além da pauta de infraestrutura, que está colocada, que muitas coisas estão em execução, mas também novos temas, como o turismo, como a economia do mar, enfim, outros arranjos produtivos que possam potencializar o Espírito Santo. Polo de competências muito ligado na qualificação de mão de obra adequada, unindo oferta e demanda e sendo um atrativo de receber esses talentos aqui no Estado do Espírito Santo, que o Estado do Espírito Santo é um estado lindo também para se viver, porque não também trabalhar aqui, ser esse eixo de polo de competências. Quando a gente fala do cuidado integral, a gente olha muito para o ciclo de vida, né, de todas as pessoas que começam lá da primeira infância, né, creches, Fundamental 1, Fundamental 2, mas que também passa pela segurança pública, que passa pelos cuidados da terceira idade. Então, a saúde está aí, segurança pública, a educação básica, então, cuidado integral. Quando a gente vai para a sustentabilidade, resiliência climática, e regeneratividade dos biomas, é o compromisso que o Estado deve ter, todas as pessoas, com cuidado com o meio ambiente e com equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o socioambiental. E, por fim, quando a gente fala do Espírito Santo ágil e inteligente, a gente está falando de o cuidado com as contas públicas, o cuidado com a forma de disponibilizar serviços aos cidadãos, para que a gente possa ter um Estado sempre muito competitivo. Muitas dessas ações já estão em curso, mas a gente tenta, nos próximos 10 anos, dar um caminho claro que perpasse apenas o governo do Estado, mas que seja um olhar para as prefeituras, para as empresas, para as pessoas, quando estiverem fazendo seus planejamentos, entenderem que a gente tem aí um olhar coletivo de longo prazo para o Estado do Espírito Santo. Muito Bruno, bom. aproveitando o gancho do que o Manaus falou, assim, é importante destacar, deixar bem claro que esse não é um plano de governo. O governo ele tem o seu próprio plano, seu planejamento estratégico, né? Agora, esse é um plano da sociedade. E dentre as missões, eu acho que uma das missões que tem um peso fundamental para o futuro da sociedade é o polo de competência. Sobretudo, de que forma nós vamos conectar essa juventude que está chegando agora ao mercado de trabalho com as atividades produtivas, a cadeia produtiva do Espírito Santo. Então, esse é um desafio que não é de governo somente, é da sociedade, do setor produtivo, da gente entender de que forma nós vamos qualificar e dar oportunidade a essa juventude que chega no mercado de trabalho agora. Excelente. Em alguma dos debates sobre a S500, foi falado que a participação deste plano é feita pelo setor produtivo, setor público, sociedade e academia. A gente falou um pouco da construção, falamos das missões, como foi feita a oitiva da sociedade em relação a isso. Eu vou direcionar a pergunta um pouquinho aos dois aqui, eu acho que faz sentido. Como os capixabas, e aí seja das lideranças ou comunidades, podem se envolver com esse movimento? O S500 vai continuar ouvindo a sociedade? Tem um ponto interessante, né, que se fala o plano S500, e eu ouvi alguém comentando, não é um plano, aqui é um movimento, né? Vai se atualizando e as pessoas vão participando, e ele vai se executando, mas eu queria que cada um pontuasse aqui um pouquinho desse aspecto da governança do que vai ser após dia 3 de julho com o lançamento oficial do S500. Eu acho que esse é o grande diferencial que nós estamos trazendo agora para a terceira versão do plano de longo prazo do Espírito Santo, né? É a participação permanente da sociedade. Seja essa participação através de especialistas que vão acompanhar as missões, seja a participação da sociedade através da comunidade. E aqui deixar um convite aqui para que as pessoas possam ingressar na comunidade, S500 é a comunidade digital, com grupos específicos para cada uma dessas missões. Mas também a governança, onde nós temos a participação do poder público, a participação do setor produtivo, a participação da sociedade civil e a participação da academia. São 4 eixos com participação efetiva desses segmentos da sociedade para poder acompanhar efetivamente o desenvolvimento daquilo que foi pensado, daquilo que foi definido como
o objetivo estratégico para cada uma das missões, se de fato nós estamos conseguindo avançar dentro das metas e dos indicadores que nós estabelecemos ali. Não é isso, Nailson? Que é um grande convite, né? Como você mesmo disse, a gente tem um movimento de 10 anos. O plano e todas as discussões que estão registradas vão estar disponíveis para todos a partir do dia 3. Ele foi muito bem construído, com boas premissas, mas é muito tudo dinâmico. E é uma governança forte, ela faz com que a gente possa continuar discutindo nesse movimento dos próximos 10 anos esses temas relevantes. É uma forma muito abrangente, fizemos várias visitas durante esse trabalho, a sociedade como um todo, os conselhos regionais de classe de todas, várias profissões participaram, as instituições, e através do Comunidade agora ES500, é uma forma de participar, de conhecer, de receber materiais em primeira mão, poder sugerir, enfim, uma participação ativa da sociedade. No dia 3 haverá também a convocação aí para fazer o chamamento sobre a governança. Tem, dentro da legislação proposta, tem a parte da governança que ela é fixa, que já tem alguns atores, mas parte dessa governança do ES500 anos vai ser por chamamento público. Então, a sociedade pode participar a todo tempo, conhecendo aí os desdobramentos dessa governança, e a gente espera, sim, através de um diálogo qualificado e com a sociedade participando, poder colaborar na construção do Estado melhor, do Estado mais justo aí para todas as pessoas. Perfeito. Se vocês pudessem resumir o ES500 em uma frase, para quem está assistindo a gente agora, qual seria, Nailson? Eu vou recorrer também aqui meu registro para não deixar faltar nada, porque todos que conhecem o Espírito Santo em Ação, as pessoas que participam, a gente sempre, como o próprio nome diz da nossa instituição, né, a gente trazer a ação para tudo aquilo que a gente está fazendo. O protagonismo é de todos, mas é através da ação e da responsabilidade individual das pessoas. Então, a minha frase é: agora é a hora de transformar o plano em ação, com o apoio de uma governança ampla, estruturada e participativa, que une governo e sociedade na construção do Espírito Santo do futuro. Acho que é o convite para que todos possam participar dessa construção, que ela só acontece com o envolvimento de toda a sociedade, com escolhas conscientes de líderes para que o nosso futuro possa ser um futuro cada vez mais promissor. Excelente, Nailson. Álvaro? Para mim, o futuro é agora e vamos junto construir um Espírito Santo cada vez mais inovador, sustentável, justo e bom para todos e para todas. Não está no script aqui não, mas eu gostei muito da sua frase. Mas tem uma frase que diz, eu comentei com você antes, Nailson, né? Aquele que luta pelo futuro, vive nele hoje, da Ayn Rand. Meus amigos vão gostar da citação dessa frase. E eu imagino que a ideia de se pensar o Estado a longo prazo, né? Ele perpassa tudo que é rápido, que se deteriora rápido ou que acontece rápido. Então, acredito que o Espírito Santo em Ação está no desenvolvimento adequado para a gente viver numa sociedade mais próspera. Já vivemos, mas pode ser muito melhor daqui a alguns anos, daqui 10 anos. Chegamos ao final do nosso episódio do ES500 Anos Cast e agradecemos demais a participação do secretário Álvaro e também do presidente do Espírito Santo em Ação, Nailson, nesse especial do ES500. E você que nos acompanhou até aqui, já curte esse episódio, compartilha com seus contatos e deixe seu comentário com sugestões para os próximos temas. O Plano ES500 Anos é uma iniciativa do Governo do Estado, do Espírito Santo em Ação, com apoio da Petrobras. Todos juntos por um futuro estratégico, sustentável e construído a muitas mãos. Eu sou Bruno Bubac e nos vemos no próximo episódio do ES500 Anos Cast. Até lá!